Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal Metanoia. Deixa a palavra de Deus transformar a sua mente. E para hoje temos uma mensagem da parte do Senhor, escrita lá na carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 5, tá? A partir do versículo 17, diz assim a palavra de Deus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitai-os uns aos outros por temor a Cristo. Essa é a mensagem de hoje que temos. E aqui Paulo vai citar um pouco e vai deixar claro que nós temos, eu e você, ser sensatos e não insensatos, e devemos compreender qual a vontade de Deus para nossas vidas. Olhando assim, sabemos que a vontade de Deus ela é sempre boa, ela é sempre perfeita e sempre ela é agradável. Mas para isso, Paulo está instruindo que eu e você precisamos compreender essa vontade. E ele dá continuidade no texto falando como que nós podemos compreender e como nós podemos viver essa vontade. Lembrando que homens que viveram a vontade de Deus viveram uma vida plena, uma vida agradável, uma vida boa de ser seguida, como exemplo. Abraão foi um homem que viveu a vontade de Deus através da obediência, o amigo de Deus. Abraão, o pai da fé, que dentro da sua casa, da sua parentela, ouviu uma voz, a voz do Senhor, pedindo para que ele saísse e fosse para um local que o Senhor ainda iria mostrá-lo. E assim ele fez. Davi, um homem segundo o coração de Deus, o homem que estava cuidando das ovelhas do seu pai, quando Deus o achou e o ungiu e o separou para ser rei de Israel, segundo o coração de Deus. Porém, tem um outro homem que viveu a plenitude perfeita de Deus, e esse homem é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse sim viveu a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em tudo. Tanto é que o nome de Jesus está acima de todos os nomes. Mas Paulo falou que eu e você devemos procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Porém, no mesmo texto, ele vai ensinar e vai dizer que a vontade do Senhor é que eu e você siga alguns princípios que ele deixa bem claro. Mas no versículo 17, fala, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Ele mesmo diz que eu e você temos que compreender qual é essa vontade. Mas preste atenção no versículo 18, ele fala assim, ó, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se se encher pelo Espírito. O que o Senhor está falando aqui nesse exato momento é que eu e você não devemos nos embriagar com o vinho. Eu não estou falando do vinho literalmente. Também você pode levar como isso, se embriagar com o teu alcoólico. Mas o que Paulo está nos orientando é que nós não devemos nos embriagar com coisas que nos tiram do foco, que nos tiram da presença, que nos tiram daquilo que é a vontade do Senhor. Se embriagar com vinho é um estilo de vida liberal, onde tudo pode, onde tudo eu posso fazer, e vai muito mais além, porque Paulo me ensina a não me embriagar com vinho, não é porque eu sou livre que eu vou me embriagar com as minhas vontades, com meus desejos, com o meu querer. A minha liberdade está em Cristo Jesus. Não é porque Cristo me libertou da condenação do inferno que eu estou livre do pecado. Lembra quando Deus falou para poder Caim, antes de Caim matar Abel, eis que o pecado está à tua porta, cabe a tu
a dominar. As vontades, os desejos realmente batem nas nossas portas, mas cabe a mim e cabe a você a se dominar e não se deixar ser dominado pelo pecado. Assim é o vinho, quando nos embriaga, quando embriaga o ser humano, tira o ser humano de si, tira o ser humano do seu padrão, tira o ser humano da sua consciência, ele se deixa ser levado pelas emoções que está sentindo no momento. E Paulo deixa bem claro, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se se encher do Espírito e o Espírito Santo de Deus. E o versículo 19 ele fala assim, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais e louvando de coração ao Senhor. Por que ele fala de coração? Porque existem pessoas que estão fazendo somente da boca para fora. E o Senhor está à procura não da adoração, mas de verdadeiros adoradores. O Senhor não necessita do nosso serviço, o Senhor não necessita do nosso trabalho, o Senhor não precisa da nossa adoração, porque Ele está à procura da verdadeira adoração. Por isso que Ele pede para que eu e você fale nos nossos lábios salmos, que saem de nossas bocas hinos, sempre cantando e louvando ao Senhor de coração. De coração, sim, algo sincero, algo verdadeiro, algo íntegro, algo reto. Essa é a vontade do Senhor, que nós possamos servi-lo a Ele de coração, não como uma farsa, não por obrigação, não porque tem que fazer, porque nosso Pai, Ele está olhando para dentro, para o nosso coração, e se a intenção do nosso coração é mal, se nós estamos usando o nosso braço, usando a nossa força, fazendo o nosso serviço, somente por fazer, somente por obrigação ou por força maior, e não com vontade, com desejo de agradar ao Senhor, em vão estamos fazendo. O versículo 20, ele fala, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse dando graças não é só da boca para fora. Esse dando graças ao Senhor não é somente eu e você estar fazendo e reclamando. O dar graças ao Senhor não é da boca para fora. O dar graças ao Senhor não é fazer por fazer, não é fazer murmurando, fazer porque alguém mandou, não. Essa não é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que eu e você faça para a glória de Jesus Cristo. Que eu e você faça para o nome de Jesus ser exaltado. Se o seu nome não aparece no cartaz, se não citam você, aleluia por isso. Glória a Deus por isso. Você não precisa ser citado, você não precisa aparecer, você não precisa ser mencionado. O que você precisa é fazer para com o Senhor. E o versículo 21 que diz assim, vou ler aqui com vocês. Versículo 20. E tendo dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. E o versículo 21, sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Como é que eu vou servir ao Senhor de todo o coração sem me sujeitar um ao outro? A igreja, o ambiente espiritual não é um ambiente de escravidão, não é um ambiente de domínio, mas sim um ambiente de sujeição por temor a Cristo. Não é medo, não é medo, é temor, é respeito, é reverência, é amor envolvido e se sujeitando sempre uns aos outros. Se eu quiser ser o primeiro, que eu seja o último. Se eu quiser receber, que eu dê. Se eu quiser ser servido, que eu sirva. Porque a nossa posição é uma posição de servo. A igreja de Jesus é uma posição de serviço. Se o próprio Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, se tornou homem, tomando a forma de servo. Servo. O nosso Salvador tomou a forma de servo. E a vontade de Deus para mim e para você é que você sirva a igreja dele. E eu e você somos a igreja do Senhor. Eu espero que essa palavra tenha tocado o teu coração, que você compreenda a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor ela é sempre boa, perfeita e agradável. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.